Paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo 20, verso 18. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes, sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai da eternidade, Senhor, ó Deus da salvação, nos ajude, meu Deus, na revelação em Cristo. Sem Ti, meu Pai, nada posso fazer. Eu careço da Tua misericórdia, Senhor, sou falho. Nos dê forças para anunciar essa mensagem, porque o Senhor está preocupado com a propagação do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sua fé, meus amados irmãos, não pode ser reprova. Qualquer coisa esmorece na fé, desfalece na fé. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado, meu Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, Deus abençoe sua vida poderosamente. Hoje o tema da mensagem é crucificação, entendimento e os homens. Jesus, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ninguém tirou a sua vida. Ele entregou a sua vida por nós. Por isso, nós devemos agora, para sermos salvos, entregar a nossa vida para Ele. Entregar a nossa fé, que é o entregar a nossa vida, o nosso coração. Por isso, meus amados irmãos, em meio às suas lutas, em meio às suas provações, você deve olhar para a cruz. Jesus disse: todo aquele que não negar a si mesmo e não tomar todos os dias a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Nós passaremos provações, passaremos aflições, o seu coração sofrerá aflições. Por isso, meus amados irmãos, você, antes de pensar em desistir, você deve pensar no sacrifício. Jesus, ele foi esbofeteado, cuspido, por fazer o bem. Por isso, todo aquele que rejeitar a Cristo será rejeitado por Deus. Todo aquele que maltratar os cristãos será rejeitado por Deus.
Porque os verdadeiros cristãos e os falsos. Por isso, meus amados irmãos, o mundo, ele tentará matar a sua fé. O mundo tentará destruir a sua felicidade. Você precisará ter uma fé firme. E a sua fé, ela só irá crescer pelas obras. A sua fé será aperfeiçoada pelas obras. Se você não obedecer a palavra de Deus, a sua fé não será aperfeiçoada. Não será uma fé firme. No temor do Senhor, a firme confiança. Ele é refúgio para todos os seus filhos. Por isso, meus amados irmãos, quando você estiver ao ponto de querer parar, de querer desistir, ouça a palavra de Deus. Quando você estiver ao ponto de querer tirar sua própria vida, de querer desistir do seu casamento, desistir do seu emprego, ouça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus quebrará todo laço do inferno, quebrará todo arco, despedaçará toda lança. Quando você ouve o verdadeiro evangelho, não como os falsos profetas falsificando a palavra de Deus, mas ouvindo o verdadeiro evangelho, o laço de morte é quebrado, a vontade de desistir é quebrada, a vontade de suicídio é quebrada. Por quê? Porque a palavra de Deus é fogo e martelo que esmiuça a penha. Não tem nenhum mal que ficará de pé na sua vida quando você está debaixo da palavra de Deus. Tudo que acontece com você é um mal espiritual. Tudo que acontece de ruim. Por isso, meus amados irmãos, se você não estiver debaixo da palavra, o mal não será quebrado. Você precisa estar lendo a Bíblia de noite, você precisa estar ouvindo a ministração dos ministros, que é segundo o Evangelho de Cristo, segundo as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém consegue suportar tamanha luta que o Rei Jesus suportou. Por isso, não desista, olhe para a vida de Jesus, o sacrifício na cruz do Calvário, porque Ele se entregou a si mesmo, foi rejeitado, viveu aqui em carne sem pecar, aguentou as tentações. E não há amor maior que esse, que deu sua vida para os pecadores. Deus Santo de poder e glória. Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Por isso, meus amados irmãos, você precisa entender que você precisará ter fé. Se você não tiver com a fé na palavra de Deus, você desistirá.
Não temer o homem, que pode matar o seu corpo, mas não pode matar a sua alma. Temer a Deus. Ninguém pode tirar a sua vida sem a permissão de Deus. O homem só pode matar a sua alma se você não estiver na obediência. Se você for uma pessoa inconstante, caso contrário, a Bíblia se contraria. E Deus nos pede para ter entendimento. Entendimento te dá o descanso, entendimento te dá o alívio. Aqueles que buscam entendimento amam a sua própria alma. Por isso Deus não aceita nenhum sacerdote sem entendimento. Deus não aceita sinais. Deus não aceita superstições. Deus lhe pedirá para que você venha crescer na fé e no entendimento. Você, quando é uma pessoa salva, você não desiste. Você só está perseverando por causa da sua carne, que é fraca. Caso contrário, você já estaria no céu. Mas você não desiste, porque o seu alimento é a palavra. Você não desiste, porque o seu alimento é o Evangelho. Por isso, meus amados irmãos, crê no Evangelho e será salvo, tu e tua casa. Santo, santo é o Senhor. Tem pessoas que descrevem por qualquer coisa, mas devem crer no Evangelho. O Evangelho é arrepender de tudo que a Bíblia diz não, sabendo que nós somos falhos, sabemos que nós somos fracos, mas nós precisamos ouvir o não. Deus falou que é não, é não. Não dá para negociar com não. Você precisa se arrepender. Porque se você não se arrepender, você sofrerá. É a realidade. Ou você se arrepende, ou você sofre. Ai daquele que contende com o seu Criador. Não passa de vasos entre vasos de barro. Consegue compreender esse mistério? Avarentos, soberbos, presunçosos, usurpadores, não conseguem obedecer a Deus, julgam pela aparência. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Malditos vão queimar no fogo do inferno porque julgam pela aparência, querem atrapalhar os projetos do próximo, querem atrapalhar os propósitos alheios. Malditos serão envergonhados. Quando você pensar em desistir, olhe para a cruz, deixe de ser um fraco, um frouxo, um tolo. Pastor, tomei uma certa, estou a ponto de desistir. Vai doer, mas quando você chegar em casa e dobrar o joelho
de Deus te coloque numa cama. Como está escrito em Apocalipse, o Senhor Jesus disse: eis que eu a porei numa cama enferma, e todos os que adulteram com ela. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Não é pela aparência. Jesus tinha aparência de demônio, mas Jesus tinha virtude, tinha o Evangelho, tinha as boas obras, tinha a palavra. Não julgais pela aparência, mas julgais pela reta justiça de Deus, que é o Evangelho. Limpai as mãos, pecadores, limpai o coração, cheio de inveja, de malignidade, de malícia, de maus pensamentos que provém do coração. É isso que contamina o homem. Não entrarão no meu repouso, manda dizer o Senhor dos Exércitos. É melhor obedecer a Deus do que os homens. Quem é o homem que subsistirá perante a minha face? Será que o avaro enfocará todo o tempo quando eu arrancar a sua alma? Malditos, rebeldes contra a vontade de Deus. Tiago 4,4: todos aqueles que são amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Se o homem manda ele desobedecer, ele desobedece. Mas a palavra diz: não é para desobedecer a Deus, não é para temer os homens. Se o seu patrão é mau, obedeça ele lá, enquanto você estiver lá. Mas se mandar fazer você desobedecer a Deus, fazer mal ao próximo, não obedeça, sai de lá. Porque Deus não aceitará a sua desculpa. Me mandaram fazer, me oprimiram, por isso pequei. Não, você pecou porque não se achegou, não buscou o Senhor, não orou, não ouviu o verdadeiro Evangelho, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que salva, que restaura e que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Adúlteros e adúlteras, quem vos ensinou a escapar da condenação eterna, da ira de Deus? Porque Deus se manifestará com ira sobre todos aqueles que não obedecem o Evangelho, como labareda de fogo. Deus se manifestará. Ananias e Safira eram roubadores, caíram inspirados perante o altar e veio um grande temor sobre a igreja. Se não aprender a temer a Deus, Deus mata. Em João 10,17, Jesus disse: eu sou o que dou a vida e tiro a vida. Ninguém tomou a minha vida, eu ressuscitei. Estou vivo. Ele está vivo. Estão preocupados com o poder. Estão preocupados quem é o maior, quem é o menor. Jesus disse claramente: eis que o menor é como uma criança, tem que ser humilde como uma criança, não pode ter soberba, não pode ter vaidade, porque a diferença do homem usado pelo dom e a diferença
todos com isso, todos que praticarem a iniquidade. Agora, um homem usado por Deus é diferente. Um homem usado por Deus, ele prega segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho, porque a unção de Deus na vida dele despedaça todo o jugo. Não adianta ser eloquente e se não tiver o Evangelho. Não adianta ser eloquente se não tiver vida de oração. Porque para pregar o Evangelho, deve viver do Evangelho. A vontade de Deus é que todos os homens se arrependam de seus pecados, de homicídios, de adultérios, de tomar o que é do próximo. Deus é bom. Deus então chama Salomão. E Salomão vem até Deus. Salomão vem até Deus. E Deus disse para Salomão: Salomão, mata Adonias, seu irmão, e Joabe, que era braço direito de Davi. Através da vida de Davi, Deus disse isso para Salomão. Eram homens impenitentes, homens que estavam destruindo o reino, homens que queriam usurpar, cometer a violência contra a justiça de Deus. Deus foi violento quando mandou matar os cananeus, amorreus, os filisteus. Foi, mas para praticar o bem, para conceder livramento, para limpar a terra. Deus mandou matar para o bem, porque eram homens ímpios, criminosos. Nem tudo Deus vai fazer, mas vai deixar para os homens que Ele estabeleceu lá fazer, para que venham temer as autoridades. O problema do rei do Tiro, o problema de Acabe, o problema de Nabucodonosor, homens que caíram no juízo de Deus, reis que caíram no juízo de Deus, porque quiseram fazer violência contra os inocentes. O rei Agague era um homem que fazia violência contra os inocentes. O rei de Tiro, para aumentar o seu comércio, ele fazia violência. Se precisasse matar o inocente, roubar um pouco do inocente para aumentar ainda mais o seu comércio, ele fazia. Quando Davi usou dessa impiedade, eu vou tomar essa mulher sábia para mim, porque ela é demais para ele. Eu vou cuidar dela, senão ela não vai aguentar. Davi manda matar Urias e toma a mulher
Com uma ovelha, ele veio visitar o rico. Deus Santo, poderoso, Deus é fiel. E o rico, de vez de pegar das suas várias ovelhas para fazer o jantar, ele pegou da única ovelha do pobre, matou e fez o jantar e serviu para o pobre. E Davi disse: o homem que fez isso deve morrer. Pois bem, esse homem é você. Perante Deus, ao juízo, espera nele, pois ainda o louvarei. Deus fará justiça na sua causa. Horrenda coisa é cair na mão dos teus filhos. Convertei-vos agora, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Deus Santo e poder e glória. Santo, santo é o Senhor. Abraão falou que Sara era sua irmã. O rei Aimeleque quis tomar Sara como esposa. Deus foi lá e falou com ele: se tomar Sara como tua esposa, você morre e morre tudo que é seu. Deus Santo e poder e glória. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por isso você não deve temer os outros. Você tem que temer a Deus. Tem que estar em santidade, santificação. Deus guardava Davi onde quer que ia, porque ele andava em santificação. Guardava Josué, porque andava em santificação. Se você anda em santificação, você não tem que temer. É com toda a sua força. Não entra nessa de graça. É na linha mesmo, na disciplina mesmo, é na instrução mesmo. Isso aí é para pegar bobo. Por isso que Deus, não existe isso com Deus. Com Deus é sim ou não. E a graça é para nossas falhas, não para o pecado voluntário. Pecado voluntário, eu subjugo meu próprio corpo. Para que pregando a outros não venha ser reprovado. Renuncio meu próprio corpo, minha carne, minhas vontades, para que pregando a outros não venha ser reprovado. Paulo está dizendo: tem que crucificar as paixões da carne. Na hora que vem a tentação, você diz não. A tentação de pecar, há uma porta de saída. Não há tentação que venha sobre vocês, que Deus não libere uma porta de escape. Veio vontade de pecar, o pecado todo dia nos rodeia, tão de perto nos rodeia. Ora, lê a Bíblia, principalmente ouve a palavra, cultue todos os dias. Então você será um salvo quando você vencer a tentação. Ele fugirá de vocês. Resistir até o sangue. Ainda não resistisse até o sangue. Quanto
Então muitos acariciarão o seu rosto, e eu prosperarei os seus caminhos, eles lamberão o pó dos seus pés. Quer estar onde poucos chegam, tem que renunciar ao pecado. É a realidade. Amém? E com esta palavra é o nome do Senhor Jesus Cristo. E se você der lugar ao medo, o medo te afundará. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Essas vidas vão receber essa palavra sobre estar livrando todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.